Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Ó Senhor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh não, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o nosso prazer, ó Deus. Nós queremos nos alegrar, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, Senhor. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Deus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para a nossa meditação essa noite. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu quero começar com vocês hoje uma série de mensagens sobre o tema do versículo 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios.
Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Apenas um versículo. Daqui nós vamos tirar o tema das nossas mensagens nos alguns domingos aí pela frente. 2 Coríntios 2,14, eu vou pedir você para ler comigo esse versículo. Leiamos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Apenas a parte A desse versículo, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vamos falar juntos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mais uma vez, para ficar gravado, para você repetir isso durante a semana, e para o Espírito de Deus, com misericórdia, falar muito ao seu coração, só nessa palavra. Vamos lá? Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças. Primeira coisa, o texto chama você para agradecer. O texto chama você para uma atitude em relação à vida de gratidão. Segundo lugar, o texto diz, porém, uma partícula aqui que estabelece uma comparação. A despeito de todas as suas dificuldades e lutas, seja sempre grato a Deus. Que em Cristo Jesus sempre te conduz em triunfo. Presta atenção nos detalhes. Gratidão. Segundo, sua posição, a posição da vitória em Cristo. Sempre, não é algumas vezes, não é ocasionalmente, é eventualmente, sempre, esse Cristo, no qual você está, conduz você. Você não conduz ninguém, você é conduzido. Cristo é que conduz, você vai atrás dele, você é conduzido sempre por Cristo para a vitória, para uma vida vitoriosa. Amém? E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa vida vitoriosa. Isso porque eu, quando leio um texto desse, eu não sei qual é a sua reação, o que você pensa. Cristo sempre me conduz em triunfo, e eu paro para pensar na minha vida. Assim como eu gostaria de sugerir que você também pensasse um pouco na sua vida. Essa tem sido a sua realidade, meu irmão. Você poderia agora olhar um pouquinho para trás, quem sabe voltar um pouquinho mais aí, no exercício de memória. Você poderia dizer assim, pastor, esse texto é realidade na minha vida. Eu realmente sou um vencedor, eu realmente tenho sido um vencedor, eu realmente tenho sido vitorioso. Esse texto testifica comigo. Ou quem sabe você lendo esse texto, você para pensar e começa a levantar uma série de interrogações. E eu tenho muito medo de que textos como esse, a gente leia, ouça esses textos e comece assim, a achar, será mesmo? Será mesmo que isso é possível? Sempre vencer? Porque às vezes, pastor, eu tenho a sensação que eu estou perdendo de 10-0 para a vida.
Se eu contar para o senhor aí um pouco, o senhor vai... Então, às vezes, a gente lê esse texto e sempre me conduz em triunfo. Bem, vamos entender esse texto, né? Porque eu sempre me conduzo em triunfo, não é bem assim, né, irmãos? Então, a gente começa a dar voltas no texto, colocando dúvidas sobre a palavra. Então, eu tenho muito medo de que textos como esse acabam perdendo a força de impacto na nossa vida por nosso próprio erro, em achar que não é bem assim. Sobretudo quando a gente está passando momentos difíceis, e esses momentos vão se prolongando, né? Você já leu um livro, e você ficou tão angustiado com a leitura do livro, e você não resistiu, foi lá no fim e leu, para você ficar um pouco livre? Você entrou tão dentro da história? Aconteceu isso com você já? Então, aconteceu isso comigo. E eu fui lá no final do livro para ler se tinha sentido. E lá no final do livro estava dizendo assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Agora veja o finalzinho. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando você estiver vivendo um momento de aflição, e estiver com dúvidas sobre essa promessa de Deus para a sua vida, de que sempre Ele conduzirá você em vitória, aceite o meu conselho e leia o final da história. Vá para o final do livro. E eu creio que a mesma paz que eu senti, você sentirá também. Todas as coisas, inclusive essas mais difíceis, mais adversas, essas coisas loucas que nos acontecem, todas estão debaixo do governo, da direção soberana daquele que está assentado no trono. E ele diz assim: está feito, eu estou no controle de tudo, eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. E você, meu filho, participará da minha vitória. Essa herança que eu conquistei, ela é sua. Você herdará isso, essa é a sua herança. Ah, meu filho, eu estou vendo as suas lágrimas, mas vai haver um dia que eu mesmo vou enxugar as lágrimas dos seus olhos. Esse é o final da história. Mas enquanto essa promessa escatológica não se cumpre na sua plenitude, a gente vai vivendo assim. Às vezes oscilante na fé. A gente vai vivendo assim. Às vezes com medo, às vezes com dúvidas. Jesus, quando veio a esse mundo, ele disse, entre muitas coisas, e algumas a gente deveria fazer um quadro e colocar no lugar sempre à vista, todas são importantes e fundamentais, não há nada que Jesus tenha dito e nem que esteja na palavra que possa ser desprezado, mas tem algumas que são necessárias demais. A gente deveria fazer um quadro e colocá-las sempre nos nossos olhos para a gente lembrar. Então, uma delas é essa. Jesus disse, olha, o ladrão
vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é outro texto, meu querido, que eu temo que às vezes também vai ficando assim. Vida abundante. Irmão querido, Jesus poderia ter dito, eu vim para te dar vida, e já estava bom demais. Não é verdade? Se Jesus tivesse dito, eu vim para te dar vida, nós estaríamos satisfeitos aqui e tranquilos. Mas Jesus fez questão de dizer, eu vim para te dar vida em abundância, meu filho. Com fartura, vai sobejar bênçãos, alegria, segurança, paz, todas essas bênçãos que compreendem uma vida abundante, vão se realizar na sua vida, meu querido. Mas a realidade nem sempre é essa. E se formos bem sinceros, numa análise mais profunda, a gente vai dizer, pastor, eu sinceramente, eu acho que eu estou perdendo. Eu acho que eu estou perdendo. Como que eu faço para efetivamente me apropriar disso? Como que eu faço para efetivamente desfrutar dessa vida abençoada, dessa vida vitoriosa que a palavra de Deus diz que Deus tem preparado para mim? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, pastor, eu preciso que essa palavra se torne realidade na minha vida. Então eu quero falar para você nesses próximos domingos sobre isso. No que consiste essa vida vitoriosa? Como que eu faço para desfrutar dessa vida? E eu quero que você, em primeiro lugar, já se prepare para entender, para discernir o que, segundo a palavra de Deus, é vida vitoriosa. O que, segundo a palavra de Deus, é isso, mais que vencedores. Porque o inimigo de plantão, dentre as suas astúcias, ele torce a palavra. Foi assim desde o começo. E nos induz a uma hermenêutica e a um discernimento completamente fora da palavra. E às vezes nós vamos criando expectativas que Deus nunca se comprometeu em satisfazê-las. São expectativas humanas, carnais, que eu comecei a idealizar, e a gente hoje está muito na moda a gente falar, sonha que Deus vai abençoar, sonha os sonhos de Deus, mas é sonhar os sonhos de Deus. De Deus. Então, se é algo que você precisamos refletir, é sobre isso. Que vida abençoada, vitoriosa e vencedora é essa que você espera participar? É realmente isso que Deus prometeu para você, para mim, para você? A noção que as pessoas têm que o mundo, a gente fala mundo, né? Então, a gente fala mundo, a gente se refere assim, às ideias que não estão submissas à palavra de Deus, as ideias que não partem desse trono onde Jesus está assentado e governando, as ideias que fluem do inferno. Isso chama mundo, valores. E muitas vezes o mundo quer transmitir e incutir na nossa cabeça uma ideia de vida vitoriosa que não tem nada a ver com a palavra. E o inimigo é tão astuto que ele vai enchendo a gente de ilusões, ele vai inflando a gente com ilusões, 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 ilusões.
E a hora que você está lá em cima, ele fura a sua bola. E depois, meu irmão, ninguém vai estar, ou ele não se compromete em ajudar a recolher os cacos, não. Ele simplesmente vira as costas e deixa você morrendo sozinho. E eu e você precisamos encher o nosso coração dessa esperança bíblica, dessa esperança que vem do trono de Deus, da graça de Deus, que flui do trono de Deus, dessas visões, desses sonhos que vêm do trono da graça de Deus. Tem muita gente boa, que diz sonhar os sonhos de Deus, mas eu acho que a gente precisa muito refletir sobre isso. São os sonhos de Deus mesmo ou são meus sonhos? Há um texto bíblico que a gente menciona muito pouco. E eu acho que se eu começar a ler esse versículo, só para fazer um teste com você, você vai ter dificuldade de completar ele. Mas talvez seja um dos textos mais importantes da palavra. E eu quero começar por ele. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, você sabe completar? Não morrer, o que mais? Fica ele só. Mas, continua. Se morrer, o que acontece? Produz, não é dar fruto não, produz muito fruto. A natureza fornece aqui uma parábola sobre o desenvolvimento dessa vida de Jesus em nós, fantástica. Mas quando a gente olha esse texto e vai buscar o ensino, a revelação de Deus para a nossa vida, você vai perceber que esse texto está na contramão. Porque o texto diz, tem que cair na terra e morrer. E só depois que morre é que produz muito fruto. Isso aqui está completamente às avessas daquilo que a gente tem ouvido por aí. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, meu filho, você quer participar dessa vida vitoriosa, quer ser herdeiro dessas coisas maravilhosas, dessa vitória? Aí você vai dizer assim, Jesus, eu quero. Eu falei, então morre. Então morre. Eu recebi uma visita de um amigo uma vez, enviado por Deus, que eu demorei um pouco a entender que ele era enviado por Deus. Que às vezes Deus faz essas coisas, né? Eu precisava de um preletor para o aniversário da igreja e um seminarista que trabalhava comigo falou, pastor, eu convido fulano, porque, inclusive, ele é seu amigo de seminário. Eu falei, meu amigo do seminário? Ele falou, é fulano. Eu falei, fulano? Não lembrava. Não, convida. Ele vai gostar muito do seu convite, o senhor vai ficar feliz. E eu, sinceramente, convidei ele porque eu estava sem muita opção. E liguei para ele. Eu falei, senhor Francisco, você pode vir pregar no aniversário da igreja? Ô, Honório, que maravilha e tal. E eu lá no telefone, quem será que é esse camarada? E aí a gente foi conversando e eu comecei a lembrar dele. Aí convidei, ele aceitou, fui buscar ele no aeroporto e ele começou a conversar comigo, escrafunchar, tá certo? Mamãe falava muito esse negócio. Escrafunchar minha vida, me fazer pergunta. E aí eu comecei a abrir algumas coisas com ele, algumas questões com ele.
Ele pegou e entrou nesse texto aqui e falou comigo, você não morreu ainda. Eu falei, fiz o convite para o cara errado. O cara veio aqui para falar que eu preciso morrer, que conversa é essa? Você não morreu ainda, não. Você tem que morrer. E insistiu nesse negócio, você tem que morrer, você tem que morrer. Eu falei, que lugar mesmo você que vai morrer, que eu vou te deixar aqui no asfalto, você vai ter que ir a pé, miserável. Que negócio é esse? Você tem que morrer? Há 3 mortes que eu preciso experimentar. A primeira morte é a morte que acontece na hora em que sou salvo de fato por Jesus. Reconheço que eu estou em Cristo e morro para mim mesmo. O apóstolo Paulo diz, graças, porém, a Deus que em Cristo. Esse versículo ele tem um centro. O centro é Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Morro para mim mesmo. Eu nasci espiritualmente. Essa é a questão básica. A palavra de Deus, quando trata comigo, com você, sobre vida vitoriosa, sobre sermos mais que vencedores, ela entra comigo, com você, exatamente nesse conceito básico. Se alguém quiser experimentar a plenitude da verdadeira vida, em primeiro lugar, ele deve reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador significa morrer para mim mesmo. O apóstolo Paulo, mais tarde, nas suas cartas, ele explica que para que eu nasça espiritualmente, eu preciso morrer, ou eu preciso fazer morrer o velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, ele chama de velho homem. Ainda quando Paulo escreve a Tito, ele se refere a esse processo de morrer como lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que opera na vida do homem. Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele diz que quando eu reconheço a Cristo como Salvador, eu me identifico com Cristo na sua morte. Eu morro com Ele lá na cruz do Calvário, para que depois eu possa ressuscitar com Ele para uma nova vida. Há 2 tipos de natureza: a natureza humana, carnal, ou natural, e a natureza espiritual. A natureza humana, a natureza carnal, todos nós temos, porque nós estamos vivos. Mas a nossa natureza espiritual, infelizmente, ainda nem todos têm. E aqui eu já começo a colocar uma interrogação na sua cabeça de propósito. A esse momento você precisa verificar se Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, é a sua base.
Você precisa verificar se Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, que morreu na cruz do Calvário por você, porque nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. E Ele considerou, assim também nós devemos considerar, todas as nossas iniciativas para a salvação, todos os nossos gestos de bondade para a salvação, Ele considerou isso como lixo. E diz que nada disso aproveita. É isso que a palavra de Deus diz quando você precisa morrer, assim como o grão de trigo morre para depois frutificar e produzir muitos frutos, assim também eu e você precisamos morrer para nós mesmos. Morrer para nosso egoísmo, para nossa jactância, para nossa soberba, para esse desejo incontido de viver independente de Deus, de gerir a nossa própria vida. Eu preciso morrer para isso. E aqui eu e você precisamos parar e verificar sobre qual plataforma eu estou construindo os meus sonhos, edificando a minha vida. Qual é a minha base? Qual é o meu alicerce? Porque tem muita gente sonhando alto, mas não tem a mínima base para isso. Os seus sonhos, os seus ideais não estão sendo alicerçados nessa base. Eu tenho certeza que se eu pedisse para você colocar em um papel, você iria enumerar um punhado de desejos, de sonhos, que são tão reais, legítimos. Ah, pastor, eu sonho em terminar a faculdade, em ser um bom profissional, eu sonho com isso, ter uma família. Todos sonhos legítimos, querido. Maravilhosos. Agora, a minha pergunta, a pergunta que eu quero que você pense um pouquinho sobre ela, esses sonhos estão sobre essa base? Você está edificando sobre essa base? A plataforma, a sua plataforma de lançamento é Jesus? Você está baseado nele, na obra salvadora, redentora de Jesus? Você já experimentou essa morte? Houve um dia em que você não sabe explicar muito bem, mas houve um dia na sua vida em que você, talvez através de uma mensagem, através de um hino, através da visita de um irmão, eu não sei, através de um testemunho, houve um momento em que você passou por essa morte. Um homem religioso, conhecedor profundo da lei de Deus nos dias de Jesus, o procurou. Do ponto de vista humano, aquele homem tinha um perfil de um vencedor. Porque a sociedade o reconhecia, a religião o reconhecia. Tudo indica que era um homem de uma moral irretocável. Com certeza era um bom pai de família, um bom filho, um bom esposo, um excelente cidadão. Todos os critérios humanos, ele passou por todos os critérios humanos e recebeu 10. Mas esse homem não conseguia colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E aquela inquietação foi crescendo dentro dele, crescendo. Ele recebia os elogios das pessoas, os aplausos, o reconhecimento humano ele tinha, mas ele não conseguia dormir em paz. E de forma soberana, o Espírito de Deus conduziu aquele homem a ir ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele foi de noite. Alguns estudiosos da Bíblia, intérpretes, acham que ele foi de noite com vergonha, para não ser identificado. A Bíblia não diz isso, mas é provável que ele tenha feito isso. Porque, afinal de contas, um homem como esse procurar Jesus de Nazaré, filho de um carpinteiro, não pegava bem. Provavelmente ele foi mesmo, às ocultas. E quando aquele homem começou a conversar com Jesus, com aquela pose, com aquela postura, que a posição impunha a ele, Jesus olhou para ele e falou assim: olha, se você não nascer de novo,
você está no inferno. Você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. O que Jesus está tratando com ele? Olha, você ainda não passou por essa morte. A sua base é a sua moral. A sua base é a sua vida religiosa. A sua base é você mesmo. É por isso que você não tem paz. E nada de que você tem traz satisfação a você. E apesar de você ser o que é, você é tão inseguro. É por isso, é porque você não morreu para você mesmo e nasceu espiritualmente. E aquele homem falou: Jesus, mas que negócio é esse de nascer de novo? Eu já sou velho, como é que eu posso voltar lá para o ventre da minha mãe? E Jesus então começou a explicar para ele: não estou falando desse nascimento. Eu estou falando do nascimento de uma vida espiritual. Eu estou falando do lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Eu estou falando de uma nova vida gerada em você, uma vida espiritual. É isso que eu estou falando, de uma nova criatura que vai nascer aí. Fato semelhante aconteceu com o apóstolo Paulo. Também era um homem, do ponto de vista humano, e de uma moral irretocável, que tinha alcançado posição na sociedade, na religião. E a Bíblia diz que esse homem ia a caminho de Damasco, cheio de orgulho, seguro nas suas conquistas e na sua posição, certo de que estava fazendo a coisa certa, até que Jesus parou no caminho dele e jogou ele por terra. O processo dele foi um pouco mais doloroso. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas eu já falei para os irmãos aqui que a Bíblia não fala do cavalo, o cavalo é por nossa conta. Pode ser que ele caiu por terra andando. Naquele tempo as pessoas andavam muito a pé. O fato é que ele caiu por terra. E então ali Deus começou a tratar com ele. Agora você imagina o apóstolo Paulo no alto da sua soberba, das suas conquistas, da sua arrogância, com o rosto em terra. E quando levanta, está cego. Precisou ser guiado. Então Jesus teve um momento em que Jesus fez com que Paulo passasse pelo novo nascimento, por uma transformação espiritual, que você às vezes vê a gente na igreja falar, e talvez você até não entenda muito esse negócio, e eu entendo a sua dificuldade. Quando a gente fala assim: você já é convertido? Já perguntaram isso para você? Você é convertido? Eu não gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas que não são da igreja, porque muitos deles olham para você assim com a cara, e falam: que bicho é esse? Que esse camarada está falando? Sou convertido? Convertido o quê? Que isso? Então eu não gosto muito de usar essa linguagem, mas você já deve ter ouvido, e é disso que eu estou falando. De quebrantamento espiritual. Porque na visão de Deus, querido irmão, os vencedores e os que herdarão a vitória de Jesus e participarão da vitória de Jesus na sua plenitude, começam a participar agora. E no final, essa vitória, essa herança se completará, esses vencedores, ou essa vitória só é possível para aquele que já passou pela morte, por aquele que já morreu. Por isso eu disse para você no começo da nossa reflexão que você precisa talvez rever o seu conceito do que é ser vencedor do ponto de vista de Jesus. Em primeiro lugar, eu preciso morrer para mim mesmo. Reconhecer
a minha total dependência de Deus para minha salvação. Em outras palavras, sem Jesus estou perdido. Jesus tem misericórdia de mim. Salva a minha vida. Quando eu falo sobre esse assunto com as pessoas, muitos deles falam comigo o seguinte: pastor, mas aí é muito fácil, né? Não preciso fazer nada. Porque eu explico às pessoas: olha, a salvação em Cristo Jesus, esse processo, é de graça, a Bíblia diz. Isso não vem de vós, e nem de homem nenhum. É um presente de Deus, é dom de Deus para você. É operação de cima na sua vida. É algo sobrenatural que acontece. E a pessoa, às vezes, tem dificuldade de aceitar e de entender isso. Mas como? Eu não preciso fazer nada. Eu não tenho que entrar com nada. E esse é o grande desafio nosso, né? É por isso que a Bíblia diz sobre o morrer. É você entender que realmente nós estamos completamente falidos e sem nenhuma perspectiva de uma vida vitoriosa e abençoada aqui, sem Jesus. Algumas vezes nos nossos cultos eu tenho convidado as pessoas, e eu quero fazer isso essa noite no final da mensagem. Eu tenho convidado as pessoas para fazer isso publicamente. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. A Bíblia diz que se você confessar a Jesus, Ele vai confessar você diante de Deus. Mas se você negar a Jesus, Ele vai negar você diante de Deus. Então, o processo de salvação passa por essa confissão pública, sim. Não existe, do ponto de vista bíblico, crente agente secreto de Deus. Eu sou crente, mas discretamente aqui, não precisa ninguém ficar sabendo que eu sou crente, a minha vida mostra. Eu não preciso ficar ninguém. Preciso colocar uma placa, mas eu não preciso colocar placa. Mas a Bíblia diz que quem já passou por essa morte, confessa com a boca, publicamente. Eu gosto de, nos nossos cultos, vez por outra, dar a oportunidade para as pessoas tomarem essa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Mas eu quero caminhar com você dentro da segunda morte. São 3. A segunda morte é quando eu reconheço que Cristo está em mim. Eu já estou em Cristo, mas diariamente eu morro para a minha condição pecaminosa na carne. A minha primeira morte me liga a Deus. A minha primeira morte estabelece uma relação com o vencedor, que está sentado no alto e sublime trono. A minha primeira morte estabelece esse vínculo, e a Bíblia diz que nada, absolutamente nada pode mudar isso. Você está ligado em Cristo, Cristo está em você, e nada, absolutamente nada pode mudar isso. Essa é a minha primeira morte. Mas a segunda morte é aquela que acontece diariamente. Porque mesmo estando em Cristo, nós continuamos pecadores. E talvez aqui você esteja, você que já está na igreja há muito tempo, já se membrou à igreja, já batizou, e às vezes até já ocupou cargo, esteja dizendo assim: pastor, eu acho que esse ponto aí se identifica comigo. Morrer diariamente. A Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer.
Meu irmão, isso aí é você, sou eu, somos nós. Você vai fazer essa natureza pecaminosa morrer. Você que vai matar ela todos os dias e crucificar e enterrar ela todos os dias. É uma luta diária. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí, 2 pontos. Que natureza terrena é essa, pastor? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria e por aí afora. A lista é feia. Atos que cometemos, que imaginamos, que planejamos, porque somos pecadores. Mas ainda assim, se você conseguir se livrar desses atos pecaminosos, ainda assim, você carrega a natureza pecaminosa e é preciso que todos os dias você olhe para a cruz de Cristo e morra para essa natureza pecaminosa. Essa segunda morte tem a ver com o sacrifício do nosso ego. Esse ego que um dia morreu, mas que de vez em quando quer voltar à tona. Que de vez em quando quer ocupar o lugar de Deus. Esse ego que de vez em quando quer tomar a dianteira e organizar a vida fora de Deus. Esse é o pecado central. E todos os outros pecados são frutos desse pecado, dessa raiz. O ego. A primeira morte, ou através da primeira morte, eu me relaciono com Deus, eu estabeleço uma relação com Deus. A segunda morte determina como me relaciono com o mundo. A primeira morte estabelece uma relação com Deus. Eu ganho vida espiritual. A segunda morte estabelece como que eu me relaciono com as coisas ao meu redor, com o mundo. Talvez aqui seja o grande desafio nosso. Por que muitos de nós não estamos vivendo essa vida vitoriosa? Porque, infelizmente, estamos sendo dominados por esses pecados. Essa é uma luta diária. Esse é o leão que eu preciso sacrificar todos os dias. A boa notícia é que agora você pode vencê-los. Antes da primeira morte você não tinha nenhuma chance. Mas agora você tem chance sim. É por isso que Paulo coloca no imperativo. Um imperativo para mim e para você. Faça morrer. Fazei, pois, morrer a sua natureza pecaminosa. Alguns sinais que revelam que nós estamos perdendo para a carne. Quando nós justificamos ou nos tornamos muito habilidosos em justificar as nossas falhas e os nossos pecados. Quando nós vamos nos tornando cada vez mais habilidosos para justificar os nossos erros. A autojustificação. Isso é antigo, né? Você já conhece essa história. Mas, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E aí você tem a conjugação de duas coisas. A autojustificativa ou justificação e a fuga da culpa. É quando eu sei que pequei, eu sei que ofendi o meu irmão, ofendi a Deus, mas de todas as maneiras possíveis eu me justifico e fujo do arrependimento, e fujo da tratativa de Deus, e fujo do encontro de Deus, porque eu sei que Deus é luz e Ele vai trazer essas trevas à tona, essas trevas vão se tornar aparentes, eu vou me sentir muito incomodado. Então eu fujo
eu saio da possibilidade, eu tento fugir da possibilidade desse encontro com Deus. Deixa-me falar uma coisa com você muito séria, meu irmão. Esse momento que nós estamos vendo aqui é um momento ímpar. Muito importante para a sua vida, estratégico. Porque você está submetendo o seu coração à palavra. Você está submetendo a sua mente à palavra. A palavra de Deus. E cuidado, que é nessa hora que o inimigo vai lançar uma investida poderosa na sua vida. É exatamente agora. Quando Deus está encontrando você no poder de transformar a sua vida, de levar você ao arrependimento, e de repente você se levanta do banco e vai fazer não sei o quê. E dá uma sede, dá uma vontade de fazer um xixi, dá uma vontade de, o carro, e deixei, bem, já volto, vou ali que eu acho que eu esqueci o carro, a luz do carro ligada. Bem, você viu os meninos? Não, a mulher está lá prestando atenção no culto. Não sei não. Bem, você não viu os meninos? Não estou vendo os meninos. E a mulher querendo prestar atenção no culto, o miserável conversando. E ainda depois ele fala assim para ela, você não preocupa com os meninos não, né? Ainda faz a mulher ficar culpada. Ele está fugindo do encontro com Deus da palavra. Cuidado. Esse momento é estratégico. O momento em que você dobre os seus joelhos para orar, no momento só você e Deus, e abre a palavra, e aí você abre a palavra assim, se sentindo a pior das criaturas, né? Se sentindo vítima das circunstâncias, querendo um colo, e aí você abre a palavra, e aí você fala assim, Deus, eu vou fazer uma coisa que o pastor já falou que não deve fazer, mas hoje eu vou fazer. Eu vou abrir o texto da palavra, e o Senhor vai falar comigo onde eu abri. Aí abre lá nos profetas, né? E vem uma cajadada em cima de você. Aí você fala assim, bem que o pastor falou que isso não ia dar certo. Fecha a Bíblia, vai para outro texto. Não, eu vou lá para os Salmos, porque lá tem uma palavra assim, onde eu vou me sentir vítima. Onde o Papai do Céu vai passar a mão na minha cabeça e vai falar assim, você é uma vítima mesmo, uma vítima das circunstâncias, as pessoas magoaram, ofenderam você, ninguém está olhando para você, pode chorar à vontade, você é vítima mesmo, eu concordo com você. Então vai lá naqueles textos em que ele pensa que Deus está concordando com tudo, então ele se levanta da sua devocional assim, mal curado, maltratado. Então a mesma coisa acontece às vezes no próprio culto que nós vemos aqui no seu momento devocional. Quando a palavra encontra você, e de alguma maneira você foge. Escolhendo textos prediletos, saindo do culto. Já aconteceu com você alguma vez de você sentir que só tinha você na igreja? Alguém pregando e você falou, não é possível, hein? Contar a minha vida para o pastor. Será que não tem mais ninguém aqui, não? E você tem a sensação que é só você que veio ao culto. Deus está encontrando você no poder de transformar e de levar ao arrependimento. Mas a natureza carnal foge disso. O Espírito, a palavra está semeando, está sendo semeada para produzir muito fruto, fruto digno de arrependimento. Mas o inimigo é astuto e vem e tira a semente. E a gente, de alguma forma, se dispersa. Está cada vez mais difícil ouvir pregação da palavra de Deus. Você concorda comigo? Está difícil de se concentrar, né? Se eu pudesse, aliás, acho que eu não faria, não teria coragem não, mas eu queria fazer uma experiência uma vez de dar um controle remoto para cada um que entrar na igreja. Dentre os canais estava a pregação da palavra de Deus. E aí você se assentava no banco confortável e ficava passando os canais. Onde você ia ficar, hein? Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Ou a gente gostaria que fosse assim, né? Que vontade de trocar o pastor de canal. Tirar ele
da telinha. Essa mensagem me incomoda demais. A gente não fala isso, é claro. Mas que vontade de ter o poder de mudar. Talvez, querido, o grande adversário nosso, talvez não, o grande adversário nosso é esse. É a nossa carnalidade. Autojustificação, fuga da culpa, individualismo, presunção, prazer na falha dos irmãos. Não, pastor, aí já é demais. Quando alguém conta para você um desvio, um erro do irmão, um pecado do irmão, você abaixa a cabeça e fala assim, poxa vida, hein? Mas lá no fundo você fala assim, eu não sou igual ele. Eu sou melhor do que ele. E o pecado dele, de alguma forma, me destaca. Então, quando eu conto para você o pecado do outro, eu me promovo. Mas, se você me perguntasse a isso, eu falo, misericórdia, irmão. Eu estou contando só para você orar. Que isso? Não desejo o mal do irmão, não. Estou contando só para você orar. E é inconveniente demais aquele irmão que fala assim, você já orou por ele? Você já foi lá visitar ele? Que irmão inconveniente é assim? Quando você compartilha o pecado do outro e ele fala assim, você já foi lá visitar ele? Não, eu só compartilho para você orar. Língua. Tiago reservou um capítulo só, porque ele sabia que isso seria um grande aliado ou um grande adversário. Um capítulo inteiro para falar do uso da língua e das palavras. Um capítulo inteiro. Ou o órgãozinho, ele diz que fica lá no meio, mas é capaz de pôr fogo numa floresta. Uma palavra maldita, uma palavra semeada. Um elogio negado, o elogio que é mais para bajulação. E, enfim, o uso da palavra de diversas maneiras. O apóstolo Paulo diz que através da nossa comunicação, nós nos enchemos do Espírito. Enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos. Já refletiu sobre isso? Que o Espírito Santo nos enche quando nós falamos uns com os outros coisas que edificam, mas que também quando nós usamos de forma errada a palavra, nós damos lugar à carne e damos lugar ao diabo. E ele faz uma festa. Eu estou citando aqui alguns exemplos para vocês, porque às vezes, irmãos, a gente fala sobre essa luta diária contra a carne, e a gente fica só no superficial. E a gente tem a tendência de achar assim, pastor, essa parte aí só pode pular, porque não se aplica a mim, não. Eu não me prostituo, eu nunca roubei, então essa parte você pode pular. Idolatria, pastor, não, isso aí não é comigo, não, hein? Mas seja sincero, a fuga da culpa, prazer na falha dos irmãos, o individualismo, a presunção, a arrogância, a autojustificação. Quando eu pedi na abertura do culto, e disse para você fazer uma reflexão, qual que é a avaliação que você faz? Pastor, essa vida vitoriosa aí eu tenho participado dela, graças a Deus. É minha realidade. Ou talvez você esteja dizendo, pastor, eu sinto que eu estou perdendo. Eu pedi a você para pensar um pouco sobre isso. Talvez o motivo da sua derrota esteja exatamente nesse ponto. Você morreu para você estabelecer um relacionamento com Deus, mas você esqueceu que tem a segunda morte, que é a morte diária. Luta, queridão. Luta mesmo. Algumas vezes você tem que trancar no quarto e chorar.
Oferecer a Deus um jejum pela sua vida espiritual, porque a gente faz jejum para o filho passar na faculdade, faz jejum para Deus abrir uma porta de trabalho para o filho, a gente faz jejum para tanta coisa, mas qual foi a última vez que fizemos jejum para a nossa vida espiritual? Separamos um tempo. Deus, santifica a minha boca, santifica a minha língua, Senhor. Santifica os meus olhos, para que eu seja de fato uma pessoa mais pura, mais agradável ao Senhor. Qual foi a última vez, querido? Talvez esta seja um dos pontos em que você precisa trabalhar. A forma com que você relaciona-se com o mundo. Terceira e última morte. Vivencio Cristo e morro para o meu individualismo. Essa terceira morte é quando eu estabeleço uma relação saudável com a comunidade, igreja, corpo de Cristo, povo de Deus. A primeira morte, eu estabeleço um relacionamento com Deus. A segunda morte determina como eu me relaciono com o mundo. E a terceira morte determina como eu me relaciono com vocês. Como nós nos relacionamos uns com os outros. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ler esse versículo de trás para frente. O mundo só vai crer que o Senhor me enviou se eu for um com o meu irmão, se eu viver em unidade com o meu irmão. Ou seja, se eu não viver em unidade, eu fracasso na minha missão. Eu deixo de cumprir o propósito de Deus para a minha existência, sal da terra e luz do mundo. Na perspectiva bíblica, na perspectiva divina, não há possibilidade de vitória sozinho ou sozinha. Na perspectiva divina, nós vencemos juntos. Amém? Na perspectiva divina, eu tenho um compromisso de ajuda e de cooperação mútua com você. De tal forma que se eu percebo que você está perdendo, eu vou me colocar do seu lado e oferecer o meu ombro como suporte. E vou dizer para você, meu irmão, vamos, que eu também estou na mesma, vamos juntos. Eu já passei por isso, eu sou igual você, vamos juntos. Tenha fé, seja fiel, não desista não. Não existe nenhuma possibilidade de você se apropriar da vida de Jesus, na sua plenitude, sem que você estabeleça um relacionamento e um compromisso de amor com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. Ou seja, com seus irmãos. O reino de Deus não tem lugar para cavaleiros e cavaleiras solitárias. Dom Quixotes não tem lugar. Ou vamos juntos ou não vamos a lugar nenhum. Alguns de nós estamos aqui nessa comunidade há muitos anos e nós sabemos que não é fácil. Pastor Jeremias, da Oitava de Belo Horizonte, gosta dessa expressão. Viver com santos na glória, viver com santos no céu vai ser uma glória. Mas aqui na terra é outra história. Mas esse tempo aqui é o tempo para a gente aprender, é o tempo para a gente aperfeiçoar. São pedras, diamantes que vão se batendo um do outro e vão aparando as suas arestas e as suas impurezas. Você é um diamante que foi colocado no mesmo tanque, junto com outros diamantes, e você vai se batendo, nós vamos nos batendo uns nos outros, até a gente se tornar pedra preciosa.
Uma vez eu conversei com um irmão, eu era ainda jovem, e não me esqueço, quando eu falei para ele de alguns planos, de alguns sonhos, ele falou assim, vou te dar um conselho, não se envolve muito com igreja, não. Se envolve muito com igreja, não. Mas que isso, irmão? Não se envolve não, porque você vai ver, o povo é duro, hein? Você vai se decepcionar. Então, entra, senta, fica quietinho. Não se envolve não. Curiosamente, esse irmão não está nem na igreja mais. A fórmula dele não deu certo. Sabe, irmãos, essa resistência que nós temos para viver em amor uns com os outros, essa falta de paciência que a gente tem, essa falta de amor, de paciência com os erros dos outros, isso tudo é carne. Esse desejo que a gente tem de se sobressair em relação aos outros, a gente achar que é a última bolacha do pacote, esse negócio de você achar que você é o cara e querer se destacar, isso é carne pura, faça morrer isso. Faça morrer, deixa o Espírito de Deus trabalhar em você. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém. Você pode, meu irmão, construir o túmulo mais bonito a mandar construir. Você vai para o mesmo lugar. Nós vamos para o mesmo lugar. Esse corpo, essa carne, essa carcaça vai se decompor do mesmo jeito. E a morte de Cristo é eficaz para todos nós. Não tem ninguém mais bonito, nem mais feio para Deus. Ele nos ama a todos de forma igual. Não há acepção de pessoas para Ele. Nós somos iguais. Uma hora ou outra nós vamos errar. Não tem ninguém perfeito. Eu já falei tantas vezes sobre isso. Você precisa se vacinar com isso. Não tem ninguém perfeito. Uma hora a gente vai errar. Então se prepare. Para que quando alguém errar com você, você não fique com essa cara de surpresa e achando-se vítima. Nossa, não pensava que igreja era assim. Eu falei, em que mundo você vive? Que Bíblia que você leu? Que mostrou para você que a igreja de Jesus na terra é perfeita, irmão. Não é. Não é isso que a palavra de Deus mostra. Pelo contrário, a Bíblia fala da igreja com muito realismo. Mas ao mesmo tempo que ela diz, olha, é um bando de gente ruim junto, tudo ligado um ao outro, a Bíblia diz assim, e vai assim até o fim, juntinho. E vai batendo no outro, vai se esfregando no outro. Agora fique tranquilo, porque soberanamente eu comando esse processo. Então essas batidas, esses arranhões, estão debaixo do meu controle, fique tranquilo. E no final, você vai entender tudo. Que algumas circunstâncias que Deus permitiu que acontecesse, foi para que você fosse aperfeiçoado na sua fé. 3 mortes que eu preciso morrer, para ser mais que vencedor. Morro para mim mesmo e me relaciono com Deus. Ele se torna a minha base. Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Sem Ele, eu estou completamente perdido. Ponto final. A segunda morte, a morte diária para a minha natureza pecaminosa. Terminando esse culto aqui, talvez antes mesmo de você sair da igreja, você vai ter que morrer algumas vezes. E amanhã cedo você vai ter que morrer. Durante o dia você vai ter que morrer. Talvez agora no banco mesmo o Espírito está dizendo, morre e faz as pazes com ela logo. Morre e pede perdão para ela. E acerta a sua vida. Morre e liga para o fulano e pede perdão para ele e acerta. Morre. Talvez o Espírito esteja incomodando você.